Vamos dar uma revisada agora na parte das configurações de movimentos, beleza? Então assim, para começar o vídeo, eu vou explicar um pouco sobre como que o apoio trata os movimentos de entrada e saída. Então a gente tem numa tela só os movimentos e o que define o que esse movimento vai fazer, se ele vai ser um movimento de entrada ou de saída, se vai entrar itens, se vai sair itens, se vai lançar serviços. O que vai definir isso vai ser o tipo da configuração. Como também a configuração ela define se é um orçamento ou não, não por uma opção marcada como orçamento, mas sim de acordo com as suas configurações, né, do que tem lá no movimento, nas configurações. Então, inicialmente eu vou estar abrindo as configurações e vou mostrar uma configuração de venda, uma configuração de compra e uma configuração de orçamento. E aí a gente vai ter uma ideia de como isso funciona, né? Primeiramente eu vou mostrar a configuração de venda. Então, na configuração de venda, lembrando que a descrição você pode colocar o que melhor, como ficar mais fácil para que o operador do sistema identifique o que aquele movimento faz. Então aqui eu coloquei vendas. Na primeira tela a gente tem a opção de sacado, tipo de cadastro, se requer um cadastro, se requer um responsável, se o responsável é obrigatoriamente do tipo vendedor, né, que seria lá no cadastro de pessoas, colocar lá o cadastro do colaborador como vendedor. Então esses são os dados da primeira tela. O tipo de cadastro aqui seria se eu quisesse limitar esse movimento de vendas para somente um tipo de cadastro. Então no tipo de cadastro, no cadastro de pessoas, a gente tem lá a classificação, que nem eu estou mostrando aqui agora, tipo de cadastro, tá vendo? Então aqui está escrito cliente, só que nós temos vários, nós temos colaboradores, fornecedores, contador, transportador e por aí vai. Então o que acontece? Se eu quiser que lá no cadastro, daquela configuração, lá naquela configuração, aquele tipo venda aceite somente pessoas que tem esse tipo de cadastro marcado, então é só eu colocar lá no tipo de cadastro. E aí, nas vendas eu não vou conseguir, por exemplo, fazer uma venda para um colaborador, ou fazer uma venda, né, executar um movimento do tipo de venda para um fornecedor, né? Então, normalmente a gente deixa desmarcado, mas se houver a necessidade, pode ser feito isso. Na aba de movimentos, a gente começa com a primeira opção ali, que é os módulos, né? No qual módulo que esse tipo de configuração vai ser visível. Depois, a localização de estoque, caso eu queira trabalhar com organizações de estoque. Qual a condição de pagamento padrão, quando eu estiver finalizando esse movimento. Na hora da tela de pagamento, qual condição de pagamento ele vai trazer por padrão, mas lembrando que pode adicionar ou pode trocar lá na hora. A sigla, né, na parte da identificação dos lançamentos futuros, qual a sigla que vai estar lá, o sequencial, caso eu queira partir de um sequencial, o formulário, né, que vai ser o formulário de impressão, número de cópias desse formulário, se gera impressão ou não, se no momento que que o operador for tentar imprimir, se ele vai pré-visualizar ou vai mandar direto para a impressora, se bloqueia desconto extra no pagamento, se é do tipo composição ou produção, se o movimento é do tipo farmácia popular, e aí a gente passa para as outras opções que são selecionáveis, né? De dupla escolha somente, que requer condição de pagamento sim ou não, exibe e constrange os dados do manifesto de carga, caso tiver marcado não vai permitir que finalize o movimento sem o transportador e os dados lá do transportador, exibe sem constranger os dados do manifesto. Nesse caso, aí já muda, ele pode ou não conter informações do transportador, né, do manifesto de carga, exibe dados para despesa do movimento, exibe um campo para registro de observação, exibe um campo para registro de protocolo. Essas são as opções da aba movimento e aí temos a opção da aba de itens. Na aba de itens, a gente pode primeiramente escolher o fluxo. Então, como é um tipo vendas, a gente vai ter o fluxo saída, mas a gente pode ter o fluxo entrada e o fluxo neutro também, mas nesse caso, saída. O display ali vai marcar lá na tela de movimentos, quando você estiver efetuando um movimento, vai marcar, ele mostra qual é o ID que vai aparecer lá, beleza? Aí nós temos a opção comissionar,
gerar etiquetas, gerar inventário, né? Bloquear a alteração do valor unitário, bloquear o desconto. Isso é na linha da hora que a pessoa, o operador está adicionando o movimento, né? Adicionando o item, se ele vai bloquear o valor unitário, se ele vai bloquear o desconto. E aí nós temos o preço praticado. O preço praticado no cadastro de produtos, você vai perceber que nós temos diversos preços, né? Eu vou abrir um produto teste aqui, ó, e nós temos o valor de compra, o custo do produto, o valor do atacado, o valor do varejo, e na tela de extras nós temos a venda 01 e a venda 02. Então nós temos ali vários valores que compõem um produto. E aqui na tela de configuração de movimento, nós temos aqui no praticado qual item, né, qual o valor, no caso aqui, qual o campo que ele vai aparecer nessa tela, tudo bem? Depois disso nós temos aí também um desconto padrão e se bloqueia saldo de estoque insuficiente. Esse campo serve para quando o produto tiver com saldo zero, um exemplo, você não conseguir vender. Ou quando o produto tiver com saldo 1 e você tentar vender 2, não conseguir vender. Nós temos daí a aba de financeiro. Nessa aba de financeiro, nós temos ali classificação financeira, classificação de custo, classificação contábil, centro de custo, e isso serve faturamento, tá? E aí se vai gerar o faturamento ali, no caso está 100%, mas você pode pode mudar o faturamento caso seja uma venda na qual o valor que você vai faturar aqui é o valor de uma comissão. Se você é um representante comercial e precisa faturar, um exemplo, você ganha 3% da venda, que é o valor que você vai faturar para você ter os controles internos. Se gera lançamentos futuros, se é para ativar a análise de crédito e se agrega o valor do frete FOB nesse movimento. Terminando isso, daí a gente tem a aba fiscal, né? Vamos para a aba fiscal. Na aba fiscal é a aba quando você vai configurar um movimento do tipo documento fiscal, que é um documento, uma nota fiscal eletrônica, um cupom fiscal eletrônico e assim por diante. Então nessa primeira aba fiscal nós temos uma sub-aba geral, onde nós temos os dados aí na tela, se é documento fiscal, se vai priorizar os dados fiscais dessa configuração. Essa opção documento fiscal é para marcar, é o que define se esse movimento é fiscal ou não, tá? Prioriza os dados fiscais da configuração para ele ignorar os dados lá do cadastro do produto e usar esses dados aqui. Natureza da operação, CFOP, modelo do documento. Então nós temos diversos modelos de documento que o sistema atende e normalmente são usados aí o 55 e o 65, tá bom? Que o 55 é para nota fiscal eletrônica e o 65 é para cupom fiscal eletrônico. Aí temos a série, que precisa ser previamente cadastrada essa série antes de vir para cá. E aí nós temos ali o ambiente, né? O emitente, desculpa, que seria a emissão própria ou emissão de terceiros. O tipo, entrada ou saída. O ambiente, se é produção ou homologação. A impressão, tem vários tipos de impressões. A emissão, se é normal, não contingência, fora essa tem várias outras também. Quando é contingência da NFC, normalmente a gente usa um 9, tá? Fica a observação. E a finalidade, se é uma nota normal, se é uma nota complementar, se é uma nota de ajuste ou se é uma devolução. A próxima aba é o enquadramento tributário. O sistema suporta tanto Simples Nacional quanto lucro presumido, lucro real e MEI também. Fica a observação sobre o MEI. Você que precisa cadastrar, emitir nota como MEI, o sistema tem o suporte. E aí a gente tem aqui, quando for do Simples Nacional é o CSOSN, e quando for as outras será o CST. Temos o PIS também, né, o CST do PIS e o CST do COFINS. Na outra aba, que são os dados adicionais, nós temos as opções aqui, que é para ter dados adicionais padrões quando vai emitir a nota. Normalmente são informações complementares, então tem o campo aqui de informação complementar para estar fazendo isso. Bom, esse foi um overview das configurações. Eu usei o movimento de venda para isso, né? Ficou bem claro que o que define que é uma venda comum é que ele não é fiscal, beleza? Ele gera a parte financeira, né?
o fluxo do estoque é saída, o preço, o valor praticado é varejo, e ele tem uma condição de pagamento e ele requer a condição de pagamento. Então, é isso basicamente o que define que é uma venda é um movimento que o estoque sai, gera financeiro e não é fiscal. Isso é o que define um movimento de venda. Então eu vou dar uma olhada agora no movimento de orçamento, né? Basicamente para ter uma forma de comparação. Então o orçamento ele não gera financeiro. Como ele não gera financeiro, já na aba de movimento a gente não tem condição de pagamento e a gente não requer, não obriga a uma condição de pagamento. Na parte dos itens, como ele é um orçamento, o fluxo é neutro, né? O fluxo não sai o produto do estoque. E como ele é um orçamento, ele não gera lançamentos futuros. Por isso que ele tem o nome e a descrição ali de orçamento. Então ele tem que seguir esses critérios, certo? Próximo que vamos olhar agora é uma nota fiscal. Vamos olhar uma nota fiscal, que vai ficar bem claro. Não é uma nota fiscal não, vamos olhar uma compra, tá? Aqui nós temos uma compra com NFE e eu não tenho nenhuma compra sem NFE cadastrada, mas eu vou explicar qual vai ser a diferença. Bom, começando por compras, né, só pelo fato de ser uma compra, precisamos de uma condição de pagamento, certo? Precisamos que o item, né, na aba itens, que o fluxo seja a entrada, porque quando eu comprar, o item vai entrar. E aí nós temos algumas opções adicionais nessa tela de compras, que quando o preço praticado for compra, então a gente tem os itens aqui, ó. Atualiza preço de custo do produto, atualiza a margem no cadastro do produto, caso contrário o valor de venda, atualiza o preço de compra praticado no cadastro do produto, atualiza a alíquota do IPI no cadastro do produto. São informações que são ativas, que fique a observação, quando o valor praticado for compra. Na parte financeira temos o lançamentos futuros. Então basicamente isso já definiria o que é uma compra, tá certo? Agora vamos o que define que ela é uma compra com NFE. Na aba fiscal nós temos ali um documento fiscal e basicamente o que vai definir que vai ativar as opções de compra de importação de XML é o emitente, que está aqui terceiros. Então é um documento fiscal emitido por terceiros do tipo entrada. E essa combinação de critérios vai fazer com que esse movimento seja do tipo compra com NFE. Se fosse uma compra sem NFE, a diferença seria que somente essa flag aqui, ó, documento fiscal desabilitado na aba fiscal geral, já definiria esse movimento como sendo uma compra convencional, sem ser uma compra com nota fiscal. E eu quero mostrar também a parte da NFE, né, rapidinho, a parte da NFE aqui, ó. Vamos ver já direto aqui na aba fiscal geral, porque a NFE vai seguir o mesmo critério da venda, só que como é uma NFE de venda, então ele tem os dados fiscais. Natureza de operação, CFOP, modelo 55 porque NFE, se fosse NFCE seria o 65, emissão própria do tipo saída e produção, e aí a parte tributária que de cada empresa vai ser de acordo com a contabilidade. Então essa foi um overview, né, um resumo da tela de configurações.